Falando agora sobre integração em espaços de medida produto. Então, vamos considerar seções de conjuntos que estão, subconjuntos, contidos no produto. Se o x está num dos fatores, no primeiro fator, a x-seção do conjunto, de um subconjunto E do produto é definida como E índice x, é o conjunto de todos os y, de tal forma que x, y pertence a E, o par ordenado xy está em E. E para um y, no segundo fator, a y-seção de E é o conjunto E elevado a y, o conjunto dos x, tais que o par ordenado xy está em E. E o mesmo se pode definir para quaisquer funções em Z na reta estendida. A x-seção fx é uma função de y dada por f índice x de y, que cada y associa f de xy, que o x está fixado. E a y-seção f elevado a y é uma função de x na reta estendida dada por f elevado a y de x, como função de x, que é f de xy, que o y está fixado. Okay? Então temos as x-seções e as y-seções do produto x por y, de subconjuntos e de funções. Toda a seção de um certo elemento da sigma álgebra que nós usamos no produto, a sigma álgebra gerada pela álgebra dos retângulos, toda a seção está na mesma sigma álgebra e toda a seção de uma função mensurável de z na reta estendida é também mensurável. Então, as seções continuam na nossa sigma álgebra e preservam a propriedade da mensurabilidade. Por que é que isto é assim? Bom, notamos que todo o retângulo é igual a A vezes B, satisfaz a conclusão do lema. Para todo o retângulo fixado, é fácil ver que o lema é verdadeiro. Okay? Então, a classe D de conjuntos que satisfaz o lema contém os retângulos. Okay? Se o E é um elemento desta classe, é um conjunto que satisfaz o lema, então E chapéu, o complementar do E no produto, ele também satisfaz o lema, também está na mesma classe. Porquê? Porque o complementar de E, índice x, a x-seção de complementar de E, é simplesmente o conjunto de pontos y onde xy não está em E. Ou seja, corresponde a y menos a x-seção de E. Analogamente, E chapéu de y é o complemento da y-seção de E. Okay? Então, a classe de conjuntos que satisfaz o lema é fechada por complementos. Se eu tiver uma sequência de elementos nesta classe, então a união dessa família enumerável satisfaz que a x-seção da união é a união das x-seções de cada conjunto e a y-seção da união é a união das y-seções. Okay? Portanto, o E tem que estar em D. Porquê? Porque se cada x-seção é um elemento da sigma álgebra, a união das x-seções também é um elemento da sigma álgebra. E assim sucessivamente. Logo, estas x-seções e y-seções desta união têm que estar na classe D. Então, nós provamos que D é uma sigma álgebra, okay, que contém a classe C0, contém a álgebra C0. Logo, o D contém a sigma álgebra C. Isto conclui a prova da primeira afirmação do lema. Ou seja, todas as x-seções e y-seções de conjuntos mensuráveis no produto em relação à sigma álgebra C, são automaticamente membros da sigma álgebra C. Para as funções, se alfa é um número real, então o conjunto de
pontos y, tais que f de xy é maior que alfa, para x fixado, né? Este conjunto, de fato, é a mesma coisa que olhar para o conjunto de pontos xy, onde f de xy é maior que alfa, e tomar a sua x seção. Ok? Então, ou seja, o conjunto dos fx maior que alfa é a mesma coisa que a x seção do conjunto de pontos onde f é maior que alfa. Ora, como f é mensurável, então fx é b mensurável pela primeira parte do lema. Ok? E analogamente o fy é a mensurável pela primeira parte do lema. Ok? Isto completa a prova do lema, que nos garante, né, a mensurabilidade de cada seção e a mensurabilidade de cada seção para as funções também. O seguinte resultado vai ser útil no que segue. Okay? Ela é uma ferramenta muito importante em teoria da medida e integração. Dizemos que uma família de conjuntos D é uma classe monótona se D contém a união de toda a sequência crescente dos seus elementos. Okay? Assim como a interseção de toda a sequência decrescente de seus elementos. Então, se C0 é uma álgebra de conjuntos, a sigma álgebra C gerada por C0 coincide com a menor classe monótona D que contém C0. Portanto, o lema da classe monótona é prático para verificar que uma certa sigma álgebra, né, a sigma álgebra gerada por elementos de uma álgebra, ela de fato pode ser vista como a menor classe monótona que contém a álgebra. Observem que, obviamente, a sigma álgebra C, no contexto aqui deste lema, a sigma álgebra C contém o D, pois o C contém o C0, né, e é uma classe monótona. Ok? O C, por ser uma sigma álgebra, é uma classe monótona, né? E como ele contém o C0, então ele vai, com certeza, conter, né, todo o conjunto D, né? Porque o D é obtido a partir do C0 por uniões crescentes e interseções decrescentes. Reciprocamente, basta ver que D é uma álgebra, okay? Pois sendo classe monótona, é também uma sigma álgebra. Okay? Portanto, se D for álgebra e se for classe monótona, então automaticamente é uma sigma álgebra. Portanto, como o D contém o C0, né? Então automaticamente a sigma álgebra gerada pelo C0, né, teria contida em D e teríamos a inclusão recíproca. Okay? Então basta ver que D é uma álgebra. Então o conjunto inteiro, o espaço inteiro pertence a D, pois o espaço inteiro pertence ao C0. Claro, né? E o D contém o C0 em particular. Tomemos ômega, o conjunto dos elementos da classe, da nossa classe monótona, cujo complementar também está na classe monótona. Então, o ômega, naturalmente, contém todos os elementos do C0, porque o C0 é uma álgebra. Né? Se eu tiver uma sequência crescente de elementos de ômega, então os seus complementos são decrescentes e são elementos de D. Okay? E porque o D é uma classe monótona, a sua interseção, que é o complementar da união, também está em D. Portanto, a união está em D e segue que a união, então, tem que estar no ômega. Analogamente, para uma sequência decrescente de conjuntos em ômega, né? Ou seja, a interseção vai estar em ômega. Assim, ômega é uma classe monótona que contém o C0. Logo, o D está contido em ômega, okay? O D tem que estar contido em ômega e D é fechada por complementação. Concluímos a partir daí. Lembre que D é a menor classe monótona. Né? Para A na álgebra,
seja ômega de A o conjunto dos Bs da classe monótona cuja união com A está em D. Obviamente que o C0 está contido em ômega de A, porque, né, o C0 é uma álgebra, né? Então a união dos elementos de D, que são elementos que são gerados por elementos de C0, vai estar em C0. Okay? E não é difícil de ver que o ômega de A é uma classe monótona. Portanto, o ômega de A contém o D e, de facto, a interseção dos ômega de A's para todos os A's da álgebra também contém o D. Ou seja, todo o A da álgebra e todo o B da classe monótona, temos que B reunido com A, que é igual a reunido com B, está na classe monótona. Ou seja, ômega de B é uma classe monótona que contém C0 e ômega B também contém o D. Ou seja, A reunido com B pertence ao D para qualquer A e B em D. Então o D é uma álgebra. Isto conclui a prova. Vamos agora relacionar, vamos usar este resultado para concluir o seguinte, para provar a seguinte relação. Se eu tiver dois espaços de medida, sigma finitos, e um elemento da sigma álgebra do produto, então as funções dadas pelas medidas das seções f de x é a medida da x seção, mi da x seção, e g de y na mi da y seção, são mensuráveis, e o integral da f de mi e o integral da g de ni coincidem com a medida π de e. Então vamos começar assumindo que ni e mi são medidas finitas e vamos definir o D como a coleção de todos os E's da sigma álgebra que satisfazem a conclusão do lema. Mostraremos que D é classe monótona que contém C0. E, portanto, a D vai conter o C, não é? Pelo lema anterior. Então, se o E é o produto de A por B, né, então f de x pode ser escrito como, de fato, a característica de A vezes x vezes a medida de B. Reparem, f de x vai ser a medida da x seção do E, mas a x seção do E, né, é exatamente, ela vai ser vazia, né, se o x não tiver em A. Okay? Logo, o f de x pode ser visto como zero se o x não está em A, e se o x está em A, pode ser visto como ni de B. Okay? Logo, o f de x coincide com este produto aqui, com a característica de A em x vezes ni de B. Analogamente, o g de y pode ser visto como a característica de B em y vezes mi de A. Okay? Concluímos então que o integral do f de mi e o integral do g de ni coincidem com o produto ni de A vezes ni de B, e isto é π de A por B. Okay? Então, cada elemento de C0, portanto, concluímos a partir daqui que este produto A por B, portanto, que todo o retângulo está em D. Cada elemento de C0 é uma união finita disjunta de tais retângulos. Portanto, todo o C0 tem que estar contido em D. Né? Agora, mostramos que D é uma classe monótona. Então, tomemos uma sequência de elementos de D, crescente, né? E olhemos a sua união. Então, Fn de x, a x seção de cada n, a medida ni da x seção de cada n, e Gn de x, a medida mi da y seção de cada en, são automaticamente mensuráveis, né? E o integral do Fn é o π do en é igual ao integral do Gn, né, em relação ao Fn em relação a mi e o Gn em relação a ni. Isto pelo que nós já sabemos, porque eles estão em D. Acontece que as sequências Fn e Gn são monótonas crescentes e convergem pontualmente para f de x, a medida a ni de x, e g de x, a mi de y. Okay? Porque é por sua própria definição.
Como o π é uma medida, usando o teorema de convergência monótona, segue que o π de E vai ser o limite dos integrais, né, de Fn e de Gn, que nós já vimos que são o integral da F e da G. Portanto, o E está em D. Okay? Uma vez que supomos que π é uma medida finita, nós podemos provar da mesma maneira que se Fn é uma sequência monótona decrescente em D, então a interseção está em D. Isto mostra que D é uma classe monótona, porque nós podemos aplicar o teorema da convergência monótona, né, para sequências decrescentes, porque nós estamos assumindo aqui neste pedaço que as medidas são finitas. Ok? Então, como o D está contido em C0, então o D é o C e o lema está demonstrado no caso em que as medidas são finitas. Conclusão da prova. Se forem sigma finitas, então eu vou escrever o Z como o produto, né, como uma sequência crescente de retângulos cuja medida é finita e cuja união vai ser o espaço inteiro, o Z inteiro. Então, neste caso, aplicamos o mesmo argumento anterior, a E intersetado com Zn. Então, para cada E fixado, eu interseto com Zn e concluo que o E intersetado com Zn está em D para cada N. Então, o mesmo argumento, usando o teorema da convergência monótona aplicado às sequências Fn de x dada por a Ni da x seção de E intersetado com Zn. Portanto, agora o N dá o índice do pedaço, né, da medida finita que vai crescer para dar todo o Z. O Gn de x, da mesma forma, vai ser a medida μ da y seção da interseção de E com Zn. Então, aplico o comportamento de convergência monótona e garanto que isto aqui vai convergir para f de x, que é a medida do E índice x, portanto, a medida da x seção de E, e o g de x vai ser a medida da y seção do E, quando eu tomar o n indo para o infinito. Então, isto garante que a união do E intersetado com Zn, que é o E, né, está de novo na família D. Okay? Isto prova o lema completamente. Temos então um jeito de calcular as medidas de produtos. Né? Em seguida, usaremos isto para calcular as integrais iteradas e vamos obter o teorema de Fubini.